favor, suas Bíblias, dando sequência aí, estudo, né? Salmo de número 15. Salmo de... Ô Elton, algum recado para a igreja? Vice-presidente do conselho, um aviso? Não? Salmo de número 15. Quem veio no domingo passado na escola bíblica dominical, e quem assistiu também por meio da transmissão, nos acompanhou aí na exposição do Salmo 15. Lemos o Salmo 15, lemos o 14 como contexto e fomos caminhando, né? Mas o tempo esgotou e nós paramos num certo ponto aí do Salmo 15 e prometi à igreja que, se Deus permitisse, e Deus está permitindo, estaríamos aqui dando sequência, tentando finalizar aí aquilo que Deus tem para nós, por meio do estudo do Salmo 15. Então, irmãos, nós vamos aqui ler novamente o Salmo 15, pequenininho, daqui a pouco a gente vai ler de novo o 14, pequenininho também, e depois eu vou fazer um pequeno resumo, um resumão aí, de quem não veio à aula, né, no domingo passado, e quem não assistiu pela internet, um resumo, e daqui a pouco a gente vai entrar, então, dar sequência aí no ponto onde nós paramos, no Salmo 15, tá bom? Então, Salmo 15, eu vou ler, os irmãos podem acompanhar. Salmo de Davi, o cidadão dos céus. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Daqui a pouco nós vamos correr o olho aqui no Salmo 14, que é o contexto que nós vamos usar também na condução do Salmo 15. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, clamamos a tua graça, a tua misericórdia neste momento. Aplica, ó Deus, a tua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, resumão, para quem perdeu a última aula. Teor do Salmo 15. O que Deus, lógico, Deus, né? O que Deus, por meio de Davi, estava querendo inculcar no coração do povo? E hoje também, ao estudarmos o Salmo 15, o que Deus quer falar ao nosso coração, por meio da leitura e da compreensão do Salmo 15? O Salmo 15 nos apresenta pelo menos dois grandes desafios: crescimento em sabedoria e santidade. Nosso irmão Zé Ronildo, quem prestou atenção, eu gosto de prestar atenção nas orações dos irmãos. No domingo eu brinquei com a Anilete, ela veio cá, orou, na hora que ela saiu, você resumiu o meu estudo hoje na sua oração, hein? Parece que tinha até combinado com a Anilete. Hoje nosso irmão orou, na oração dele, ele orou pedindo a Deus crescimento, para que por meio do estudo possamos crescer mais e mais no conhecimento de Deus. Então, irmãos, com certeza Deus queria isso por meio deste salmo, desta palavra dele a Davi, e Deus usa Davi para pregar isso à nação de Israel, né? Davi como um pregador, Davi como um líder religioso. Ele sentiu-se na responsabilidade de falar estas coisas para a nação de Israel. Dois grandes desafios: sabedoria e santidade na presença do Senhor. O autor do livro, o autor do comentarista aqui, do comentário que nós
pesquisamos, o doutor Hermann Steinmeier, ele disse o seguinte, eu falei também no domingo, que neste salmo há uma beleza moral, no Salmo 15. Há uma beleza moral que deve ser vista na vida de cada crente, cada indivíduo, cada família, não é? E Deus quer isso de nós. Deus quer ver em nós este perfil moral, né, e religioso, a ponto de bendizermos o nome de Deus, né, louvarmos e glorificarmos o nome de Deus com a nossa maneira de viver, com o nosso proceder, após conhecermos a graça e a misericórdia do nosso Deus. O Salmo 14, irmãos, vejam, por favor, o Salmo 14, a gente precisa de passar o olho nele. Salmo 14 diz, Davi também diz, o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Verso 7. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. Então exultará Jacó e Israel se alegrará. Nós falamos aqui, irmãos, no domingo, que Davi, ele, ao compor o Salmo 14, ele dá uma olhada na vida e no procedimento do insensato. O procedimento do insensato, o perfil do insensato, acabou contrariando, vamos assim pensar, contrariando o coração de Davi. Lógico que Deus está nisso, Deus usou para compor o Salmo 14 também, mas Davi traz à tona esta ideia do insensato, e a gente pode perceber que no coração de Davi havia um desejo muito grande de pregar para a nação de Israel, e no Salmo 15 ele faz isso, levando o povo de Deus a refletir seriamente sobre essa beleza moral, né, sobre esse perfil cristão, religioso, que Deus com certeza requeria de cada um. Então, irmãos, por isso que Davi, ele começa o Salmo 15 dizendo: quem, Senhor, portanto, habitará no seu tabernáculo? Quem, Senhor, vai morar no teu tabernáculo? O insensato, ele é contrário à palavra do Senhor. O insensato não adora o Senhor. O insensato, ele foge da palavra do Senhor. O insensato não se humilha na presença do Senhor. Quem habitará no teu tabernáculo? É a pergunta no Salmo, do primeiro verso do Salmo 15. Se nós refletirmos, irmãos, um pouquinho aí, no verso 7 do Salmo 14, Davi, ele faz, no verso 7 do Salmo 14, Davi, ele faz aqui um contraste radical quando ele avalia a vida do insensato. Olha o verso 7. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. Então exultará Jacó e se alegrará, Israel se alegrará. Tomara de Sião. Quem dera de Sião. Tomara de Jerusalém, tomara do templo, tomara da morada do Altíssimo, né? Viesse a salvação de Deus, para que o insensato pudesse também quebrantar-se diante de Deus, ouvir a palavra de Deus, né? Arrepender-se dos seus pecados, tomar nova direção, né? Rumo ao Senhor e rumo à santidade de Deus. E no Salmo 15, Davi, então, ele contrasta também o perfil do homem que alcançou a misericórdia de Deus. O homem que, experimentando a graça de Deus, ele valoriza a graça de Deus. Falamos aqui domingo. Ele não deixa barato a graça de Deus, ele não barateia a graça de Deus.
ele, de fato, ele busca, ele tem prazer, ele tinha prazer de adentrar-se ao templo de Deus, ele tinha prazer de fazer parte de uma caravana que ia rumo ao templo em Jerusalém para louvar a Deus, bendizer a Deus e glorificar o nome do Senhor. Alguns comentaristas, irmãos, vão dizer que os preceitos de papel aqui, né? Vou organizar esse papel comigo. Papel aqui. Então, irmãos, alguns comentaristas, eles vão dizer que os pontos negativos e os pontos positivos nesta pregação de Davi trazem à tona a verdade sobre a lei de Deus, que com certeza já estava dentro do coração de Davi, da alma e da mente dele. É como se ele estivesse querendo de fato pregar, falar, né? Mudar o coração do povo, incentivando o povo a tomar uma nova postura diante de Deus, para honrar e glorificar o nome de Deus. Não só adentrando ao templo, mas que a vida deles, que o perfil de vida pudesse de fato testemunhar daquilo que Deus havia feito por eles. O que Deus havia feito pela nação de Israel? Mudado o coração deles, né? Salvar, Deus, quantos, se a gente recorrer ao Velho Testamento, quantas passagens a gente vai ler sobre a mão de Deus estendida sobre aquele povo, guiando aquele povo, guardando aquele povo, resgatando, livrando do mal, vencendo reis, vencendo reinos, dando comida, dando veste, dando pão, dando água, protegendo do sol. Quantas coisas Deus fez. E acima de tudo, o coração, onde Deus trabalhou no coração, para que eles não tivessem outros deuses além de Deus e que guardassem os mandamentos do Senhor. Então Davi estava ansioso para pregar, falar estas coisas ao coração da nação de Israel. Privilégio muito grande que aquele povo teve, irmãos, à medida em que iam sendo edificados pela palavra, à medida que iam sendo orientados sobre Deus, sobre o conhecimento de Deus, eles iam envolvendo-se com o culto, né? Eles se organizavam cada vez mais para cultuar a Deus, organizavam suas caravanas rumo ao templo em Jerusalém, e durante a caminhada cantavam louvores, agradeciam a Deus, né? Adentravam-se ao templo, glorificavam a Deus, ofereciam seus sacrifícios, pediam perdão pelos seus pecados e desciam em paz para suas casas. Porque Deus estava naquilo ali, Deus estava trabalhando, Deus estava edificando o coração daquele povo ali. Aí chegamos lá no ponto da integridade. Davi pergunta para Deus: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Verso 2, Salmo 15. O que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade. Nós chegamos até aqui, domingo passado. Não sei se os irmãos se lembram o que significa a palavra integridade. A palavra integridade, nós falamos aqui como se fosse o centro, como se fosse o cerne da vida espiritual do crente, da nação de Israel. A primeira coisa que Deus, por meio de Davi, fala que o povo precisava possuir é integridade de coração, integridade de alma, de comportamento, de testemunho, adoração. Por quê? Porque quando nós olharmos, irmãos, quando alguém olhar para nós, quando nós olharmos para alguém, quando Deus olhasse para a nação de Israel, o que ele queria ver? Integridade. A integridade tinha que destacar na vida da nação de Israel, porque ela é que balizava as demais áreas da vida da nação de Israel. Integridade. E a integridade tinha que ser coerente com a natureza, com a nova natureza gerada por Deus no coração de Israel. Não é essa também, irmãos, não é isso também que Deus requer de cada um de nós hoje? Deus requer isso de nós hoje, integridade, né? Deus quer ver em nós um coração que pulsa rumo à adoração, que tem como alvo a adoração, a gratidão, o louvor, né?
Deus quer que essa integridade nossa hoje, de fato, esteja balizando todas as áreas da nossa vida, quando Deus, pela sua graça e misericórdia, nos salva naquela cruz do Calvário, envia Jesus, coloca Jesus naquela cruz, derrama o seu sangue ali, né, no nosso lugar, e Ele nos convence dessas verdades. Nós somos convencidos por Deus, pelo Santo Espírito, dessas verdades, né? E Deus quer agora que o nosso coração, como um todo, responda a Deus em culto, em adoração, em gratidão. É isso que Deus queria ver na nação de Israel, quando eles adentrassem ao templo em Jerusalém, quando eles se reuniam para prestar culto a Deus. Deus queria ver integridade, não só lá, na vida deles como um todo. Dando sequência, daqui a pouco precisa de você de novo, Elton. Tem uns textos para a gente ler aqui, hein? Se você quiser já pegar o microfone aqui. Oi. Eu vou chegar ali, tá, filho? Obrigado, Anilete. Nós vamos obrigado. Abraão é um dos personagens aqui que o autor trouxe, né, em seu comentário, e nós trouxemos aqui também. Alguns personagens que o autor pensou da Bíblia, né, e nós trouxemos aqui como exemplo de homens, né, que, apesar das lutas, das dificuldades, das tribulações, andaram na presença de Deus. Abraão foi um. Daqui a pouco a gente vai... Obrigado, Anilé. Daqui a pouco a gente vai ver aqui, tá bom? Então nós vimos que encontramos integridade só em Deus. O Salmo 18 e 30, inclusive o Elton leu para nós, e o Salmo 19, 7, na palavra de Deus. Em Deus, na palavra, nos preceitos de Deus, né? no conhecimento de Deus. Agora, irmãos, nós vamos ver que Deus, por que Ele requer isso de nós? Por que Deus nos estimula a integridade? Deus poderia salvar o seu povo, né? E deixá-lo caminhar. Deus podia prover o livramento, prover a roupa, prover todas as coisas e deixá-los caminhar. Deus podia ter enviado Jesus naquela cruz, nos salvado, prometido uma vida eterna, como de fato nós cremos nisso, né? E nos deixado. Mas Deus, pela sua graça e misericórdia, Ele continua querendo ver em cada um de nós essa integridade. Deus quer ver em nós a integridade. Deus quer ver em nosso coração algo que de fato se destaca, algo que esteja balizando, né, e controlando as demais áreas da nossa vida. A pessoa íntegra ou por inteira, né, é aquela que fita os seus olhos em Deus, clama pela misericórdia de Deus para que ele tenha sabedoria de viver e que toda a sua vida seja, de uma certa forma, lógico que pela graça de Deus, direcionada para Deus. Obediência, prestação de culto, né? Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo, amor a Deus, amor ao próximo. Daqui a pouco a gente vai chegar, eu creio que vai dar tempo, se não der, depois os irmãos quiserem o estudo, passo para os irmãos o estudo. Mas Deus quer ver tudo isso em nós. Isso chama integridade. Deus quer ver integridade em nós, porque Deus tem prazer nisso. Por isso que Ele nos adverte. Olha, foge do mal, olha, busca a minha presença, estou aqui para salvar, estou para perdoar, né? Provérbios 11, 20, o Elton é o secretário da leitura aí, ó. Provérbios 11, 20. Deus tem prazer no que busca a integridade. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. Presta atenção na palavra andam. Lê de novo, Elton. Presta atenção agora nos detalhes. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração,
mas os que andam em integridade são o seu prazer. Presta atenção, daqui a pouco a gente vai destacar essa palavra, andar. Os que andam, né? Diz o texto que os perversos de coração são abomináveis. Os perversos de coração, de alma, de interior, homem interior, são abomináveis. Não apresenta nenhuma característica de integridade. São perversos, são abomináveis diante do Senhor. Mas os que andam, ó, Deus tem prazer. Os que andam nos caminhos de Deus, os preceitos de Deus, Deus tem prazer. Nós não encontramos, irmãos, na Bíblia, não existe a ideia de perfeição espiritual, pelo menos enquanto estamos aqui nesta luta, né? Espírito, nosso homem interior, né? Há uma luta dentro de nós, a ponto, irmãos, de termos dificuldade de apresentar ao Senhor. Se não fosse pela graça e misericórdia de Deus, nós não apresentaríamos nenhum fruto bom para Deus, se não fosse a graça e a misericórdia dele. Mas mesmo, irmãos, não existindo em nós a ideia de perfeição, Deus nos convida a apresentar a Ele uma vida íntegra. A palavra de Deus nos conclama a apresentar uma vida íntegra. Então tem jeito. Mesmo com as dificuldades, com o nosso desejo de fazer o mal, inclinados para o mal, Deus, pela sua graça, continua trabalhando em nós. E louvado seja Deus por isso. Ai de nós, se Deus não nos amasse, se a graça de Deus não tivesse nos alcançado. O que nós iríamos apresentar para Deus? Nada. Mas louvado seja Deus que Ele nos convida, nos conclama por meio da sua palavra, que apresentemos a Ele um coração íntegro, um homem interior que se destaque em gratidão, em louvor e em honra ao nome do Senhor. Aí vem os personagens, né, Led? Aí vem Noé, Gênesis 6:9, presbítero Elton. Presta atenção nos detalhes aí da Escritura. Gênesis 6:9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Irmãos, este andar com Deus, este estar em harmonia com Deus, né? Isso gera em nós crescimento, a oração do Zé Ronildo, isso gera em nós capacidade cristã, isso gera em nós um coração íntegro, isso gera em nós um homem interior íntegro. Quanto mais andarmos com Deus, mais iremos aprender dele, mais iremos ouvir dele, ou ouvir a voz dele, mais iremos aprender sobre o caráter de Deus, e isso vai sendo passado para nós pela misericórdia dele. Então, o andar com Deus, essa convivência com Deus, irmãos, é de fato um critério excepcional para que apresentemos a Deus um coração íntegro. Olha só, Davi, Salmo 26, 1-3 e o verso 11, o Elton, 1-3 e o verso 11. Salmo 26, 1-3 e depois o 11, por favor. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examine-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos e tenho andado na tua verdade. 11. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim.
Verso 3b, tenho andado na tua verdade. Tenho andado na tua verdade. Verso 11, ando na minha integridade. Alguém poderia falar assim, mas Davi pecou, cometeu, né, algo que não era permitido, fez isso, fez aquilo. Mas, irmãos, a palavra de Deus é para nós, pecadores miseráveis. Porque nós vemos aqui Davi se esforçando para apresentar um coração íntegro a Deus. Ele se esforçava para andar na presença de Deus. Tenho andado na tua verdade. A verdade de Deus, os preceitos de Deus, os caminhos de Deus, enfim, o reino de Deus, Davi desejava ardentemente essas coisas e tinha prazer em andar na presença de Deus. E esse prazer em andar na presença de Deus ia gerando, conformando o seu coração, balizando o seu coração, né? E conformando, dando vida ao homem interior de Davi, para que ele apresentasse a Deus um coração íntegro, como gratidão, né? Como forma de culto, porque ele entendia que Deus requeria isso dele. Abraão 17:1. Criamos mais um livro aqui da Bíblia. Abraão em Gênesis 17:1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Então não é Abraão 17:1, é Gênesis 17:1. Ô Jesus. Irmãos, então, resumindo, estes são alguns dos personagens, né, que nós destacamos aqui, pensamos aqui da Escritura, para mostrar o quê? Ainda que miseráveis pecadores carentes da graça e misericórdia de Deus, Deus quer que nos esforcemos. Assim como Davi se esforçou para andar em integridade, Deus quer que nos esforcemos. Como? Chamando-nos à presença dele. Anda na minha presença e ser perfeito. Abraão, vem para junto de mim e ser perfeito. Deus chamou o apóstolo Paulo, Jesus chamou os seus apóstolos, e Deus nos chamou, irmão, Deus chamou a sua igreja por meio da palavra dele, para andar com ele, para arrepender dos nossos pecados. Deus nos chamou em Cristo Jesus para vivermos uma vida íntegra. Olha só que maravilha, olha que bênção. Então quem fica pensando, mas que privilégio que aquele povo de Israel teve, né? Entrar no templo, prestar culto naquele templo, entendendo que ele era o lugar da adoração de Deus, aquele prazer em estar ali. Mas, irmãos, hoje nós somos a nação de Israel privilegiada. Hoje nós que estamos sobre a face da terra somos a igreja de Deus, que foi chamada em Cristo Jesus, né, por meio da palavra, para apresentar a Deus um coração íntegro. O nosso coração que se inclinava para o mal, somente para o mal, ainda que há uma tendência de inclinarmos para o mal, mas Deus, pela graça e misericórdia, continua nos chamando para andarmos na presença dele. E em Cristo Jesus é possível, ainda que com a nossa miséria espiritual, ainda que com as nossas dificuldades, mas é possível andar, porque Deus prometeu que quem crê em Jesus Cristo, quem crê nesse mistério da salvação, ele vai andar na presença de Deus novamente, ele vai estar em comunhão com Deus, né? Então somente por meio da graça e da misericórdia do Senhor. 15, verso 1, o Elton, Salmo 15, 1 de novo. Quem, Senhor, habitará, vou ler. Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Agora aqui mais, Deus requerendo um pouquinho mais do povo. O que diz aí no verso 2? O que vive com integridade e pratica a justiça. Opa, tem algo novo aqui. Integridade e justiça. Deus quer que andemos em integridade e justiça. O que é justiça? Retidão. Não é? Justiça é retidão.
Justiça é uma harmonia. É desejar viver em harmonia com Deus e a sua palavra. É andar sem vacilar. Retidão, justiça, né? Fiel da balança. Deus quer isso de cada um de nós. Então, irmãos, lá em Deuteronômio 4, nós vamos ver que Deuteronômio 32, 4, o Elton, fazendo favor, nós vamos ver que próprio Deus, justiça fazendo parte da natureza de Deus, ele requer porque ele quer que a sua igreja ande com ele também, aprenda com ele e ande com ele em justiça. Deuteronômio 32, 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Então, irmãos, louvado seja Deus. E o nosso coração precisa de se alegrar ao entendermos que quem nos chama a uma vida de justiça, ele é justo. Quem nos convida a uma vida de justiça, ele é reto. Nele não há injustiça, ele é reto. Olha que bênção a gente entender isso, Deus trabalhar isso no nosso coração. Porque se o Espírito Santo de Deus, irmãos, não nos convencer que Deus é reto, eu não vou andar na presença dele, não. Se o Espírito Santo não me convencer que Deus é justo, eu não vou desejar justiça. Mas Deus, pela graça, por isso que o autor, o comentarista disse que há algo extraordinário sobre o Salmo 15, nos chamando a esta beleza que há no Salmo 15, ao entendermos que aquele que nos chama à retidão é reto, aquele que nos chama à justiça é justo, aquele que nos chama à santidade é santo, e é por isso que nos convence, nos convida a também fazermos isso, porque ele é justo e quer que a sua igreja seja justa. Ele é reto e convida a sua igreja a ser reta. Ele é santo e convida a sua igreja a ser santa. E nos ajuda a isso, nos fortalece para isso, nos anima, nos nutre de todas as ferramentas necessárias para andarmos na presença do Senhor fazendo essas coisas. Retidão, justiça, amor, perdão, bondade, misericórdia, para que de fato testemunhemos a respeito dele que nos chama para isso. Louvado seja Deus por isso. Salmo 11, 7. Mais um textinho para nós. Depois Salmo 23, 3, Salmo 33, 5. E dá 3 textos agora, Elton. Salmo 11, 7, 23, 3, 33, 5. Se não gravar, você pode falar que eu repito. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. 33, 5. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Então, irmãos, inúmeros textos vão aí nos confortar, né? E falar no nosso coração, nos animar, né? E para que nos esforcemos a cada dia mais por andar em integridade, por andar em justiça, por praticarmos a justiça. Porque quem nos chama é reto, quem nos chama é santo, quem nos chama é justo. Não há em Deus injustiça, não há em Deus nenhum motivo de escândalo, né? Ele é reto e nos chama à retidão. Salmo 72, 1 e 2. Vamos ver o que é que Salomão aí pede a Deus, o Elton. No Salmo 72, 1 e 2. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos, e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os seus aflitos, com equidade. Então, irmãos, nós vemos aí Salomão clamando a Deus para que colocasse no coração dele justiça e retidão, para que o povo dele também vivesse em justiça e retidão.
Olha, irmãos, o que um rei, o que um líder estava pedindo para Deus? Justiça. Deus, me dá justiça. Concede ao rei justiça. Me dá sabedoria, retidão para governar esse povo. Para que esse povo também saiba viver em justiça, em retidão diante de Deus, que é isso que agrada ao Senhor. Então, irmãos, pesa essa responsabilidade sobre nós. Davi tinha, com certeza, o desejo, e Davi prega este Salmo 15, prega essas palavras de Deus à nação de Israel, que isso estava no coração dele, um líder. Ele queria que, o desejo dele era que a nação de Israel, de fato, vivesse o melhor possível na presença de Deus, apresentasse o mais perfeito possível um coração diante de Deus. Isso alegrava o coração de Davi. Ele queria ver esse retorno também da nação de Israel, porque ele fazia isso, ele tinha prazer de andar na lei de Deus, como nós lemos aqui. E o desejo dele era que a nação de Israel, os seus liderados também, tivessem prazer numa vida reta, uma vida de justiça. Irmãos, que Deus nos conceda, nós como líderes, nós como pais, mães, né, responsáveis por alguém, que Deus tenha misericórdia de nós também. Para ensinar, para pregar, né, falar aqueles com os quais nós temos liderança, né, governo, para que haja no coração de cada um esse desejo ardente de retidão, de justiça. Porque Deus se agrada disso, Deus tem prazer. Ai, que coisa boa. Privilégio para cada um de nós, responsabilidade sobre cada um de nós. Exercer este papel de pregador em casa, né, diante dos filhos, na igreja, enfim, onde você estiver, onde Deus te conceder vida, que você esteja pregando este evangelho, colocando, inculcando no coração dos seus ouvintes a ideia de desejar também retidão. Por quê? Olha o que Provérbios 13:6 disse. Provérbios 13:6. Olha o perigo, quando o insensato do Salmo 14 não deseja retidão, não deseja justiça. Provérbios 13:6. A justiça guarda o que anda em integridade, mas a malícia subverte ao pecador. Lê de novo, Elton, por favor. A justiça guarda o que anda em integridade, mas a malícia subverte ao pecador. Então, irmãos, quem deseja justiça, quem deseja apresentar a Deus um coração justo, uma vida íntegra, uma retidão, quem deseja andar retamente, né, justo, retidão, ele é o quê? Guardado, ele é protegido. Deus guarda, Deus protege. Né? Deus nos ampara. Irmãos, e isto nos basta. A proteção de Deus nos basta. Né? A mão de Deus sobre nós nos basta. A graça de Deus é suficiente para vivermos essa vida aqui, até a volta de Jesus. Os caminhos do Senhor, quando nós desejamos trilhar neles, é lógico, irmãos, que as lutas vêm, os desafios vêm. Jesus disse, no mundo tereis aflições, e temos. Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale, ainda, mas Deus está conosco. Quer coisa melhor do que isso, né? Sentimos a mão de Deus conosco, nas lutas, nas dificuldades, nos carregando, nos conferindo força, sabedoria, prudência para a vida. Agora, lê de novo para fechar essa ideia aqui. Provérbios 13:6. A justiça guarda ao que anda em integridade, mas a malícia subverte ao pecador. A malícia subverte. A malícia, ela conceitua o insensato, coloca um peso, uma responsabilidade muito grande sobre o ombro dele. O insensato do Salmo 14, que não quer saber de Deus, que não quer saber de retidão, então paira sobre ele um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande, terrível, por não aceitar, por não desejar
andar uma vida íntegra na presença do Senhor. 6 minutos para terminar. Eu vou terminar 8h30. Não vai dar tempo não, mas depois quem quiser o estudo eu coloco na mão dele. Mando o WhatsApp, não tem problema não, tá bom? Irmãos, quem de nós é fiel? Uma pergunta aqui não é minha não, uma pergunta do comentarista, Dr. Hermes Steinmeier. Quem de nós é fiel para essas coisas? Há, porventura, alguém fiel? Eu ando em retidão, eu ando, eu desejo retidão. Eu gosto de retidão. É lógico que precisa ser uma responsabilidade nossa. Mas não, irmãos, para que paire sobre nós a glória. Olha só a diferença. Responsabilidade nossa, Deus nos chama à retidão, Deus nos chama à justiça, mas que nós tenhamos o cuidado de não trazer para nós qualquer glória de retidão, de justiça, de homem santo, de mulher santa. Ai de nós se nós pensarmos dessa natureza. Enfim, se a glória é de Deus, se a honra é de Deus. Salmo 23:3. Salmo 23:3. Ô Elton, ajuda aí. Não acabei, o vento está tirando minhas páginas aqui. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O que Davi falou aí? Por amor do nome de Deus. Guia-me pelas veredas. Senhor, coloca retidão no meu coração. Coloca no meu coração o desejo de ser reto, ser íntegro, ser justo, mas por amor ao Senhor, pelo nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o mundo veja, por meio da vida do crente, que é possível um pecador andar em retidão, porque Deus, pela graça de Deus, Deus olha para ele e faz isso com ele. Então Davi na sua oração fala: Deus, que eu ande em retidão, que eu tenha prazer na tua palavra, mas por amor ao nome do Senhor. Se tem glória é de Deus. Se existe honra em sermos crentes é de Deus, a honra é para Deus. Qualquer vantagem, irmãos, em sermos crentes, sermos alcançados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, fugirmos do pecado, amar o próximo, perdoar, enfim, se o reino de Deus está dentro de nós, é claro em nós, é por causa do nome de Deus. A Ele toda a glória e a Ele toda a honra. Longe de nós trazer glória para nós, somos apenas instrumentos para agradecer, para engrandecer o nome do Senhor. O comentarista aqui traz aqui uma pequena ilustração simples, mas de um valor, irmãos, muito grande, quando ele fala sobre o bisturi. O bom médico, o excelente médico, ao terminar uma cirurgia e sucesso naquela cirurgia, né? Ninguém vai falar: puxa vida, mas que bisturi, hein? Que bisturi. O sucesso da cirurgia não está no bisturi. Eu falo assim: mas que médico. Louvado seja Deus para a vida desse médico. Que homem de Deus, né? Que profissionalismo. Que caráter. Bisturi, apenas instrumento. É lógico que tem que estar preparado, tem que ser bem lapidado, bem afiado, né? Assim a nossa vida. Quanto mais lapidados, né, nas mãos de Deus, mais seremos apenas instrumentos nas mãos de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Por isso que Davi falou: me ensina a ser reto, por causa do nome do Senhor. Irmãos, eu vou parar por aqui, temos bastante coisa para ver, mas eu creio que na aula passada e a de hoje, nós caminhamos bem. Falamos sobre a integridade, né? E hoje nós vimos sobre retidão, justiça. Se Deus, irmãos, nos der a graça de responder a Ele com essas características, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A próxima característica seria o amor ao próximo.
amor ao próximo. Mas, quem sabe, numa outra oportunidade, nós podemos trazer aqui para a igreja. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ensine, que Deus tenha misericórdia de nós e que a integridade, de fato, pela graça de Deus, seja, né, uma característica da nossa vida, que o desejo, o apego à palavra de Deus seja uma marca na nossa vida, na Igreja Presbiteriana Iguaçu, na vida do povo de Deus, nas nossas famílias, na vida dos nossos filhos. Com certeza, Deus vai nos livrar. É promessa em Provérbios. Deus vai nos amparar e Deus vai estar conosco. Ainda que com as nossas dificuldades, ainda que com as nossas fraquezas, nós podemos contar com a mão de Deus que vai nos amparar. Diferente do insensato que não quer saber de Deus na sua vida. Assume o peso, assume uma grande responsabilidade sobre ele. Se não for a graça de Deus e a misericórdia, a tendência é sucumbir. Mas louvado seja Deus que Ele nos faz entender estas coisas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém?